E se tudo aquilo que você sempre acreditou ser indispensável para a sua vida espiritual fosse, na verdade, um peso desnecessário? A psique humana possui uma urgência quase incontrolável de rotular, classificar e erguer sistemas que lhe proporcionem uma sensação de segurança. É por essa razão que preenchemos o vazio espiritual com terminologias, doutrinas rígidas, simbologias e rituais complexos. Nós nos agarramos às nossas crenças com o mesmo desespero de um náufrago abraçado a uma balsa em meio à imensidão do oceano. No entanto, convido você a refletir, e se essa balsa já não fosse mais necessária? E se, sem perceber, você já tivesse atracado em terra firme? A espiritualidade genuína dispensa o suporte das crenças. Isso não significa que acreditar seja algo negativo, mas sim que a verdade, aquela que independe de conceitos intelectuais, já se manifesta aqui e agora, pulsando com mais vitalidade do que qualquer palavra e mais realidade do que qualquer pensamento. Enquanto a mente insiste que é preciso crer em algo para encontrar a paz, o seu ser sussurra suavemente: você não precisa de nada além do que já é. As crenças funcionam como dedos apontando para a lua. O problema é que muitos se apaixonam pelo dedo, constroem templos para adorá-lo, cobrem-no de ornamentos e acabam se esquecendo de contemplar o céu para onde ele aponta. A raiz do grande equívoco espiritual reside, há milênios, na busca humana pelo transcendente no lado de fora. Procuramos nos deuses distantes, nos textos sagrados, nas figuras de autoridade. Condicionamo-nos a acreditar que o divino habita outro lugar, outra dimensão ou aguarda em um futuro remoto, sempre distante do momento presente. Este é o erro primordial, vasculhar o mundo externo em busca daquilo que já somos internamente. Dessa busca externa, nascem as religiões organizadas e seus dogmas. São tentativas mentais de aprisionar o inefável, mapas desenhados para navegar o invisível. Contudo, jamais esqueça que o mapa não é o território. Um conceito sobre Deus jamais será o próprio Deus. E é nesse ponto que nos fragmentamos. Cada grupo defende possuir a interpretação correta do mistério, criando a divisão entre nós e eles, entre os fiéis e os infiéis, os puros e os impuros. Em nome do sagrado, ironicamente, geramos separação, guerras e sofrimento. Transformamos a espiritualidade, que deveria ser a ponte para a unidade, em fonte de discórdia. A verdadeira espiritualidade, entretanto, não separa. Ela integra. Ela não impõe verdades. Ela acolhe. Ela não teoriza. Ela percebe. Note como é algo simples, tão silencioso que a mente inquieta não sabe como lidar, e por isso tenta complicar. A chave é ser, e não saber. Não se trata de acumular uma enciclopédia de conhecimentos esotéricos. Você pode devorar bibliotecas inteiras de livros sagrados, recitar mantras perfeitos em sânscrito e debater complexidades sobre chakras e anjos, e ainda assim viver completamente desconectado do agora. A presença não é transmissível por palavras, é um estado de consciência tal qual o perfume de uma flor. Você pode descrever esse aroma com a mais bela poesia, mas quem nunca cheirou a flor não compreenderá a profundidade da experiência. Da mesma forma, o ser só é vivenciado quando o pensamento cessa. A mente deseja compreender, mas a consciência apenas é. Para acessar esse estado, é preciso abandonar a necessidade de entender tudo. Chamamos isso de rendição, não uma desistência passiva ou derrotada, mas uma entrega luminosa, um sim incondicional ao momento presente, aceitando-o exatamente como ele se apresenta, sem filtros. Nesse silêncio algo inominável se revela, algo que é muito mais você do que o seu próprio nome. Imagine por um instante soltar todas as suas convicções espirituais. Quem restaria? O que você seria? Muitos recuam diante dessa pergunta, temendo que, sem suas muletas filosóficas ou religiosas, a vida perca o sentido. Mas o verdadeiro medo não é perder as crenças, e sim descobrir que elas nunca foram essenciais. Elas operam como lentes, permitem ver o mundo, mas também distorcem a realidade. Ao removê-las, ainda que por um segundo, você enxerga o céu como ele realmente é. A consciência pura não precisa acreditar. Ela apenas observa, ama e se faz presente. Eis o grande paradoxo: a espiritualidade real acontece quando você para de procurá-la.
É como o pássaro que sempre cantou ao seu lado, mas que você só percebe quando desliga a televisão interna da mente. Você descobre que tudo sempre esteve bem. Não é preciso acreditar no amor para senti-lo, nem entender o sol para se aquecer nele. O único requisito é estar presente. Contudo, existe uma armadilha sutil, o ego espiritual. Esta é talvez a mais difícil de detectar. Não é o materialismo ou a ignorância, mas o ego que se veste de santidade. Aquele que diz, já despertei, sou mais evoluído que os outros. O ego não precisa rejeitar a espiritualidade. Ele pode se apropriar dela para se engrandecer. Vemos o pregador que fala de amor, mas julga o próximo, ou o meditador que se sente superior pelo seu silêncio. A consciência verdadeira não precisa de enfeites ou títulos. Ao identificar essa voz do ego espiritual, não lute contra ela. Apenas observe-a com gentileza. Sob esse olhar acolhedor, ela se dissolve como um sonho ao despertar. O sagrado reside no cotidiano, sem a necessidade de incensos ou cerimônias. Está na alma respirando enquanto você lava um prato com atenção ou caminha sem pressa. Muitos buscam a iluminação como um evento pirotécnico, mas a verdade costuma surgir na humildade, no sorriso de um idoso, no canto de um pássaro urbano, na sensação da água na pele. A presença não é uma conquista, é uma permissão. Ela surge quando paramos de exigir que o momento seja diferente do que é. Vivemos hipnotizados pelo tempo psicológico, arrastados para o passado ou projetados para o futuro. Mas a vida só acontece agora. O sofrimento nasce da rejeição deste instante. A espiritualidade autêntica reside no presente eterno, onde nada falta. O passado só existe na sua memória e o futuro é imaginação. Apenas este segundo é real. E nele você já está completo. Não precisa merecer, nem compreender, apenas reconhecer. A mente treinada pelo esforço acredita que a paz exige luta, que despertar é escalar uma montanha íngreme. Mas o caminho do ser é sobre soltar, não escalar. É como largar uma pedra quente que você segura. Não requer um mapa, apenas abrir a mão. A paz não é algo que você alcança, é algo que chega até você quando você para de bloquear a entrada. Nas antigas sabedorias, o sábio não era quem sabia mais, mas quem reconhecia o não saber. Isso é humildade e abertura. Todas as crenças são fechaduras. O não saber é a porta aberta. Assim como uma criança não precisa entender as regras da física para brincar, a alma não precisa de explicações para viver. Uma das formas mais elevadas de espiritualidade é olhar sem julgar. Não apenas para os outros, mas para si mesmo, para sua história e suas dores. A mente diz, isso é errado. A consciência diz, isso está acontecendo. Aceitar a dor sem resistência ou rótulos é o início da transformação e da cura. O espírito não necessita de templos ou nomes, apenas da sua atenção. Ele está na gratidão ao beber um copo d'água, no espaço entre respirações. Não há para onde ir, não existe caminho para o agora, porque você já está nele. É como procurar os óculos que estão no seu rosto. A paz e o amor estão aqui, encobertos apenas pela neblina dos pensamentos excessivos. Despertar não é fazer algo novo, é parar de fazer o desnecessário. Existe um mito sedutor sobre o progresso espiritual, como se a iluminação fosse um troféu no fim de uma maratona. O ego adora a ideia de evolução, de se tornar melhor. Mas o ser não melhora, ele já é pleno. O que chamamos de evolução é apenas a morte do personagem que fingíamos ser. E o que surge não é novo, é eterno. Lembre-se, os despertos também são humanos. Eles choram, sentem medo e dúvidas. A diferença é que não resistem a essas emoções. Eles são testemunhas, não vítimas. Jesus sentiu ira, Buda teve dúvidas. Ser espiritual não é ser perfeito, é ser honesto com o que surge em você, abraçando sua humanidade inteira. As palavras, por vezes, nos traem. Tentar falar do inefável é como dissecar uma borboleta. Preserva-se a forma, mas perde-se o voo. Rótulos como Deus ou luz geram imagens mentais que nos afastam da experiência direta. Por isso, muitas vezes, o ato mais sábio é o silêncio compartilhado. Quando a mente entra em colapso e as fórmulas falham, a alma finalmente respira. É no fim do esforço que o despertar começa.
não por mérito de ação, mas pela ausência de resistência. Rótulos como sou budista ou prático tal técnica podem virar correntes douradas. O ser não tem partido nem manual. Ele floresce quando você abandona as identidades. O mistério da vida não deve ser explicado, mas experimentado. Você é feito desse mistério. Tudo o que você busca, paz, amor, liberdade, já existe como presença latente no agora, esperando ser reconhecido, não conquistado. E se você parasse de adiar sua plenitude? E se o presente não fosse uma ponte, mas o destino final? A plenitude começa quando você para de exigir mudanças. A espiritualidade sem esforço contraria a lógica do mundo, que exige tensão e mérito. O ser se revela no descanso, na entrega. Estar é infinitamente mais poderoso do que buscar. Desenvolva o olhar que não julga, que apenas contempla com suavidade. Ao olhar para si mesmo com compaixão, as transformações ocorrem naturalmente. Você não precisa se tornar uma versão melhor, apenas limpar o espelho para refletir o que já é. A mente busca respostas desesperadamente para aplacar a angústia, mas há uma paz profunda em não precisar de respostas. O mistério se contempla. Você não precisa entender a origem do universo para pertencer a ele. Às vezes, a oração mais pura é: não sei, mas estou aqui. Morra antes de morrer é o convite para dissolver o eu ilusório, o personagem criado pelo medo e pela história. Quando esse falso eu desaparece, o que resta é vida pura. Não é o fim de você, mas o fim de quem você nunca foi. O cotidiano é o seu templo. O sagrado não está confinado a monastérios. O som do trânsito, o aroma do café, tudo é portal para a presença. Arrumar a cama pode ser uma oração. Não estamos aqui para melhorar, mas para lembrar quem éramos antes dos medos e dos nomes. A verdadeira compaixão não precisa de justificativa moral ou religiosa. Ela brota espontaneamente quando as barreiras caem. Você ama porque tudo o que não é amor parece morte. É um amor que não calcula e não escolhe, assim como o sol. Grande parte do sofrimento humano vem da história que criamos sobre a dor e não da dor em si. Sentir a dor sem a narrativa de vitimização é libertador. A aceitação radical não é passividade. É parar de brigar com a realidade para poder agir com clareza. A confiança real surge sem garantias. É caminhar mesmo sem entender o trajeto, baseando-se na presença absoluta no agora. O silêncio, quando a busca cessa, responde a todas as perguntas dissolvendo-as. O milagre está no óbvio. Não espere anjos tocando trombetas. O sagrado está na folha que cai, no ar que entra nos pulmões. A fé é ver o evidente com clareza. O amor consciente não exige nada, não impõe condições. Ele ama porque é a sua natureza, abraçando até o que não compreende. E se tudo o que você procura já estiver aí, dentro de você, agora mesmo, a única barreira é a crença de que precisa procurar. A espiritualidade verdadeira não é algo a ser alcançado, é o reconhecimento de quem você é. Apenas esteja aqui, desperto, vivo. Talvez o próximo passo não seja aprender mais, mas soltar. Soltar a necessidade de definições, soltar a urgência de entender. Ao fazer isso, resta apenas o que sempre foi verdadeiro. Você, aqui, agora. Este é o milagre. Se esta mensagem ressoou na sua frequência, inscreva-se no canal para continuarmos desvendando essas verdades simples e profundas juntos. E diga-me nos comentários, qual crença você sente que está pronto para soltar hoje? Eu quero ler a sua experiência.